trocou o GC na tela do canal do YouTube, a gente fala agora do clássico. Primeiro o Vila e depois o Atlético. Eu tenho ouvido muita gente praticamente desacreditando do Vila, né? Como se o Vila Nova não valesse nada. Como se o Vila não tivesse sido campeão goiano dessa temporada, como se o Vila Nova não tivesse chegado à terceira fase da Copa do Brasil, enfim. E aí eu pedi à nossa produção que fizesse aqui um levantamento com os dados do Vila Nova em clássicos nessa temporada. Como diria Danilo Dias, cuidado, cuidado. Olha o que o Vila Nova produziu até o momento contra Goiás e Atlético nessa temporada 2025. Põe na tela do canal do YouTube. O Vila Nova tem 5 clássicos nessa temporada, né? 4 partidas contra a equipe do Goiás e um jogo contra a equipe do Atlético. O Vila Nova venceu o Atlético pelo placar de 3-1 no estádio Antônio Ascioli. O Vila Nova venceu o Goiás pelo placar de 1-0 pelo Campeonato Goiano. O Vila Nova venceu de novo o Goiás 1-0 no estádio da Serrinha, também pelo Campeonato Goiano. Depois o Vila empatou com o Goiás 0-0 no estádio Serra Dourada. E já tivemos o clássico entre as duas equipes pela Série B, 2 para o Goiás, 2 também para o Vila Nova. Ou seja, meninos, o Vila Nova nessa temporada não perdeu um clássico sequer. São 5 partidas com 3 vitórias e 2 empates. 3 vitórias e 2 empates. Mesmo vivendo um momento complicado na Série B, não vence há 34 dias, agora aumentou, acho que 36 dias sem vitória. A última foi para cima do Atlético Paranaense. Matheus Carvalho, Vila Nova, pelos números, os números que ele tem em clássicos, a força mental que o Vila Nova tem em grandes jogos. Você vê o Vila Nova forte, o Vila chega forte para essa partida de sábado contra a equipe do Atlético? Pra mim, chega. É o jogo em que os jogadores jogam, né? Aí eles se reinventam, aí é final de Copa do Mundo, final de Champions League, final de Libertadores, final de tudo. Que aí os caras comem a grama. Aí no outro jogo ele vira um gatinho de novo. É igual o Remo, leão, depois um gatinho. O Vila ele cresce muito quando vai jogar clássico, né? Ainda mais quando se trata lá do Oba. Que aí a pressão é ainda maior, a obrigação ela se torna ainda maior. E aí o Vila Nova acaba fazendo o resultado. Outra análise que eu faço é que o Atlético não tá tão grandão assim no campeonato, né? O Atlético, ele ainda é uma equipe que está em evolução. Pequena, mas está evoluindo. É um fator positivo? Para mim é, né? Vai engatinhando até chegar lá no G4, mas ainda não está no ápice, ainda não está uma equipe competitiva para entrar no G4. Perante isso, eu ainda analiso que o Vila Nova é o favorito. Agora, 2h20 da tarde, meus amigos, venha para a Casa Martim do Shopping Los Andes. Novo conceito de panificadora. Parque Los Andes já sabe, a Casa Martim é uma verdadeira delícia. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos do mercado com peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. Come Quieto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. E Tecar Honda. Jun chegou com tudo. Tecar Honda, pense bem, vá de Tecar Honda. Jardim Goiás, Santa Genoveva e também cidade de Anápolis. Meninos, faltando 39 minutos para o final do programa, do Debate das Feras. E nós ainda estamos a 9 inscritos apenas de batermos a meta. 9 inscritos. Você que está me ouvindo agora, me vendo, muito obrigado pela audiência, viu? Um abraço para você. Eu preciso da sua inscrição. Deixa o seu like agora e se inscreva também. Eu preciso de você. Deixa o seu like agora aqui no YouTube Rádio Band News Goiânia. O Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Contamos com pronto atendimento 24 horas. Atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000, Rua 6 no setor oeste. Hospital do Coração de Goiás. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo. Televendas 623928-4020. Acesse safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. E também, meus amigos, como é bom falar dessa marca, né? Impressionante como a Band News Goiânia tem marcas aqui que fazem a diferença na vida, no dia a dia dos goianos. Navesa Citroën Aparecida. Ofertas com estilo Citroën. Novo Citroën Basalt Fel Branco 2025 a partir de R$ 92.990. Navesa Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Tim, muita gente totalmente desacreditada do Vila. Totalmente desacreditada. Mas esse elenco não perdeu o clássico na temporada. Isso tem peso? Qual o peso desses dados do Vila Nova contra Vila Nova e Atlético, né? Contra Atlético e Goiás, nessa temporada 2025? São 4 partidas contra o Goiás com 2 empates e 2 vitórias. E no único jogo entre Atlético e Vila,
vitória imponente, vitória gigantesca do Vila Nova na casa do Atlético. A gente sabe da dificuldade de se enfrentar o Atlético no estádio Antônio Ascioli, e o Vila foi lá e não tomou conhecimento. 3 para o Vila, 1 para o Atlético, que ficou barato pelo primeiro tempo do Vila, né? Até que ponto essa força mental, esse poder de concentração do Vila Nova em jogos contra os seus principais rivais aqui na capital pode ser decisivo para esse jogo de sábado pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, maestro? O clássico é um jogo diferente onde você tem que ter essa força mental também, né? É bom lembrar que esse clássico agora é o primeiro clássico da temporada sob o comando do Luizinho, os outros todos foram comandados pelo Lacerda. Esse clássico contra o Atlético vai ser o segundo, né, que nós vamos ter essa temporada. O primeiro foi lá na 4ª rodada do Campeonato Goiano, então foi bem lá atrás, muita coisa aconteceu de lá para cá. O Vila foi campeão goiano. O Atlético teve um crescimento agora no Campeonato Brasileiro. Eu vejo que essa desconfiança em cima do Vila Nova por parte de alguns torcedores é muito pelo momento de turbulência que o Vila vive, mas para você sair da turbulência você tem que voltar a vencer, e nada melhor do que vencer um clássico. Eu acredito que a atitude dos jogadores, por tudo que eles deixaram de fazer nessas últimas 2 rodadas, principalmente depois que o Luizinho chegou, eu imagino que no sábado contra o Atlético vai ser diferente, porque é um clássico que chama atenção, jogando em casa, o torcedor vai cobrar, então eu vejo que os jogadores do Vila vão ter uma entrega diferente. O Luizinho tem uma situação complicada, que é essa de nem sempre poder contar com todos os jogadores considerados titulares, muitas questões de lesões, agora perdeu o Chapo, tem o Alisson Maia aí que tá lesionado, se vai ter condições de jogar ou não, tem o retorno do Panhussá, mas ainda não está definida praticamente a escalação do Vila Nova, e pega um Atlético no momento de crescimento. Mas o Vila tem que mostrar força, precisa sair dessa situação incômoda que está nesse momento, e nada melhor do que jogar um clássico. Tem jogadores experientes, já mostrou que tem um time com condições de fazer muito mais do que vem fazendo nessas últimas rodadas, porque o Vila já chegou a liderar, já permaneceu ali no G4 algumas rodadas, e precisa dar a resposta o quanto antes para o torcedor. Clássico, normalmente, Thiago, é o momento de você esquecer todo tipo de problema interno que tiver. É o momento de você jogar, de você procurar vencer, de ganhar. E para isso eu espero ver um Vila diferente, com atitude diferente, porque vai enfrentar um time que está em crescimento, um time forte também, candidato aí a brigar na parte de cima da tabela. Então é um jogo que chama atenção, e vai ficar essa dúvida: qual vai ser a postura do Vila? Eu acredito que o Vila vai entrar mais ligado para esse jogo, justamente por ser um clássico. Muito bem, 12h25 da tarde, meus amigos, a gente não bateu nem 300 likes, hein? Preciso do seu like, a gente tem que bater hoje 400 likes no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Márcio Tigrão, fora Luizinho, Uberajara Nunes, o Vila só precisa de um reajuste no ataque, de um ajuste, né? Reajuste é pagar mais, né? Então, é um ajuste. Um abraço pra você, Uberajara. Gabriel Ivel, Thiago, boa tarde. O Ariel é pior que o Luizinho, porque na minha opinião ele conhece melhor o elenco do que o Luizinho. Gabriel, já aconteceu, eu não vou ficar aqui movimentando águas passadas, né? Já aconteceu, a vida que segue. Mas eu teria, também é muito fácil para mim falar aqui, né? Da altura da minha cadeira confortável, produtos do shopping do escritório móvel na sua medida, com esse ar-condicionado gostoso que a gente tem nesse momento aqui. É muito fácil, a gente não tá na pressão, a gente não tá no dia a dia. Então, é mais fácil pra gente, né? Eu teria mantido o Ariel até o Vila Nova encontrar um treinador maior que o Luizinho. Porque o Ariel pelo menos teria dado sequência ao padrão de jogo do Rafael Lacerda. Teria dado resultado? Não sei. Se não desse, ficaria na mesma que tá com o Luizinho. 2 jogos, 2 derrotas, né? Eu teria esperado um pouco mais. Eu teria colocado o Ariel Mamede, que é treinador de ofício, um bom treinador, cara que sabe muito de futebol, já treinou o Vila Nova, conhece a pressão, é funcionário permanente do Vila. Eu teria dado uma sequência para que o Ariel comandasse o Vila até aparecer coisa melhor no mercado, entendeu? Mas aí é igual eu te falei, a visão de um apresentador, um Helles apresentador aqui sentadinho num banco confortável, com ar-condicionado e sem a pressão dos dirigentes do Vila. Então, também não condeno, não. Ulisses Celani tá ligado com a gente, abraço. Alô, Júlio César Basílio Aragão. Um abraço também pro Joaquim Siqueira. Fala, Thiago, demais debatedores. Um abraço, sou de Jaraguá. Não acredito que vão continuar com esse Labandeira. Tinha que jogar a Série C pelo Anápolis. Pois é, o pessoal tá participando aí e deixando o like também. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? safrairrigação.com.br. No campo, na cidade, precisou? É Safra. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Sopema. Em Goiânia, ligue agora. 3928-5114 é 100% confiança. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Come Quieto Sanduíche e o melhor sanduíche da cidade.
E Frutos de Goiás, o picolé mais gostoso, você sabe, né? Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Jean Lopes, os dados do Vila Nova em clássicos nessa temporada podem ser o ponto forte do Vila para virar a chave, voltar a vencer na Série B, acabar com a sequência de 30 e tantos dias sem vitória e dar uma respirada na competição, Jean Lopes? 12h28. Não, Thiago, eu não acredito nisso, porque os clássicos que aconteceram foram noutras situações, jogadores diferentes, treinadores diferentes, agora é uma nova realidade. E eu não acredito muito nessa coisa de tabu, porque todo tabu, um dia ele cai, um dia ele acaba. E a gente nunca sabe quando vai acontecer. Pode acabar no próximo jogo, ou pode acontecer daqui 10. Então o Vila pode perder um clássico já nesse próximo jogo, ou pode se manter mais 10 clássicos sem perder. A gente não sabe, né? Tabu, ele sempre vai acabar, a gente só não sabe o dia. Então eu não me apego a isso, não. Eu me apego ao trabalho que deve ser feito, né? Eu acredito que esteja sendo feito durante essa semana, em campo pelo Luizinho Lopes, mas sobretudo com o presidente Hugo Jorge Bravo. Eu tenho certeza que ele chamou o elenco, igual você gosta de falar, né? Pôs no colo aqui e deu aquela bronquinha básica, deu aquela chamada básica, cobrou dos jogadores que deixaram de correr, alguns deles, né? Estão jogando aquém do que podem, tanto tecnicamente como na entrega. Eu acredito nesse trabalho que pode estar sendo feito lá no Vila Nova. Eu espero que esteja sendo feito. Que o Luizinho Lopes reveja algumas posições suas quanto à escalação, quanto ao esquema tático. Uma semana para ele preparar o time. O tabu, para mim, não tem nada a ver, isso não vai pesar a favor ou contra o Vila Nova vencer seu jogo. O que vai pesar é tudo isso que eu falei e mais o mental dos jogadores. Porque tem jogador, Thiago, que quando recebe pressão, e eles estão recebendo pressão da crônica, da torcida, provavelmente da direção, alguns reagem bem à pressão, sabem trabalhar sob pressão, outros não. O mental deles vai lá embaixo, perde a confiança aí que não joga nada. Isso a gente só vai saber durante o jogo, se essa pressão que o Vila Nova, que os jogadores do Vila Nova e a direção técnica do Vila Nova está recebendo, vai ser algo positivo ou algo negativo. Tirando tudo isso, eu continuo achando que o Atlético é favorito, porque o Atlético é um time que está numa crescente, são 3 jogos sem perder, são 3 jogos sem tomar gols, é um time que desses 3 jogos ele jogou contra 2 dos principais adversários, os mais fortes da Série B. E o Vila Nova é um time que tem um problema crônico, é um cancro no Vila Nova, fazer gol, e futebol sem gol não existe. Esse time não faz gol, Thiago, são 5, 6 partidas que ele estava sem fazer gol, aí fez um de pênalti só no último jogo. Sem gol o Vila não vence, então algo tem que acontecer lá no Vila Nova para o time começar a fazer gols. Porque senão, meu irmão, não vai adiantar, não vai ganhar jogo algum. 2h30 da tarde, a Camargo, seu distribuidor autorizado MWM, a Camargo, parceira de quem produz. Tecar Honda, vá de Tecar Honda, Jardim Goiás, Santa Genoveva e também cidade de Anápolis. Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado há mais de 6 décadas. Alternativa Autopeças, tudo em peças para o seu carro nacional, importado de todas as marcas e modelos. 3280-8383, Link Telecom 100% fibra, 100% Goiana. Citroën Peugeot, na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E também, meus amigos, você que está precisando de suprimentos de informática e escritório, preste atenção nesse recado. A Globo Soluções Impressão tem um departamento exclusivo para você que está afim de cartuchos, toners e muito mais. Globo Soluções Impressão, liga agora, 3261-1177. Meus amigos, faltando 120 likes para a gente bater a meta do canal do YouTube, hein? Estamos com 280. Quantos inscritos aí no YouTube Rádio Band News Goiânia? Atenção! Quantos inscritos? A gente estava a 9 inscritos do canal do YouTube, né, pra gente virar aqui a chave e bater os 60k, os 60 mil. Atenção, estavam faltando 9 e permanecem faltando 9. Cadê o povo, gente? Pelo amor de Deus, chama a avó, liga pra avó. Aquele amigo que você não conversa há muito tempo, chama ele também, chama na chincha. E aí, fera, segue as feras aí. Fala que a gente tava falando dele, né? O Matheus acabou com você lá, segue lá pra você ver. Então, deixa a inscrição, gente. Deixa a tua inscrição agora. Nós vamos bater os 60 mil nos debates hoje ainda. Não, tem que bater, ainda, senão o Paulo Francisco consagra aqui, ué. Tempo. Senão o Paulo consagra, gente. Me ajuda, dá aquela fortalecida. Vai deixando aí o like no canal do YouTube e também a sua inscrição. 59.991 inscritos neste momento no YouTube Rádio Band News Goiânia. Cara, eu não sei, velho, assim, talvez a minha preocupação
em relação ao futuro do Vila Nova, não apenas para o jogo de sábado, é jogo nosso, são 2 filhos, né? Se o Atlético ganha, eu vou ficar muito feliz, se o Vila ganha do mesmo jeito, né? Não tem predileção, não tem favorito aqui, a gente ama o Atlético, apaixonado pelo Vila, são 2 filhos nossos aqui, é clássico, né? Clássico e vice-versa, se a gente pudesse ter aqui os 2 com os 3 pontos, seria o ideal. Como não dá, joga a moedinha pra cima e vida que segue. Mas a minha preocupação com o Vila é a questão do elenco, porque o elenco do Vila Nova já era um elenco meio fragilizado por conta da questão financeira. O Vila já não tinha a possibilidade financeira de ter muitos jogadores no seu elenco. E de uma patada só, você tem queda de rendimento, vários jogadores com queda de rendimento e saídas importantes, gente. Bernardo Chapo, o Vila não tem um substituto à altura hoje. Isso daí não preocupa, não? Visando a sequência do ano? Pra mim preocupa, mas eu preocupo mais, falando de Vila Nova hoje, com essa instabilidade interna, com esses problemas internos que pra mim eles estão muito transparentes, que estão acontecendo. Com a chegada do Luizinho, que não foi bem recebido, pra mim isso é o principal problema que o Vila tem que corrigir. Aí entra o trabalho do presidente Hugo Jorge Bravo, a própria sabedoria do Luizinho em saber trazer o elenco para o seu lado. Aí ele tem jogadores experientes no seu elenco ali. Para mim ele precisa de conversar, chamar ali para o lado dele um jogador como um Ralf, como um Thiago Panhussá, ter uma conversa mais direta com o próprio Guilherme Parede, com o André Luiz, que são jogadores experientes, né? E que o Jean Mota também é um jogador que já tem uma bagagem interessante para fazer com que esse elenco venha para o lado dele, porque isso para mim é o que está mais atrapalhando o Vila, né? Essa falta de comprometimento com o clube, essa falta de entrega dos jogadores. O Vila já mostrou que tem condições de jogar muito mais, né? Então, com a chegada do Luizinho, parece que o futebol ainda caiu, porque o Lacerda, ele tinha um problema de jogar fora de casa. Aí entrava muito a estratégia dele, aí era a maneira dele trabalhar, dele ver futebol, a postura tática. O Vila era um time que jogava muito recuado, que esperava ali jogando só em contra-ataques, esperava o adversário, buscava ali não perder, jogava muitas vezes por uma bola, jogava para pontuar, para fazer um ponto apenas, e foi surpreendido, foi derrotado muitas vezes, como pelo Coritiba, pelo Criciúma, tudo um placar magro ali, porque o Vila só começava a jogar depois que tomava o gol, e aí muitas vezes era tarde demais. Então agora o do Luizinho não, o Luizinho chegou, quis fazer uma reformulação grande ali em forma tática, não deu certo, então ele tem que ver essa questão da escalação também, mas para mim esses problemas internos do Vila hoje é o que está atrapalhando mais o time na competição. Lógico, a saída de um ou outro jogador também, essa questão de lesões também no Vila, o Hugo até falou sobre isso, tomara que o Vila consiga ajustar essa situação para o Luizinho ter o elenco em mãos, né, para ele fazer uma melhor escalação, para ele colocar em campo o que ele vê de melhor dentro do Vila Nova. Mas para mim essa parte de instabilidade, de conflito ali, de trabalhos, do elenco não ter recebido bem a chegada do Luizinho, para mim é o que está mais atrapalhando o clube nesse momento.